Em algumas casas, o silêncio fala mais alto do que as palavras. No filme Bicho de Sete Cabeças, dirigido por Laís Bondansky, esse silêncio é o grito contido entre pai e o filho. Um pai rígido, moldado por valores tradicionais, acredita que está salvando um filho, mas sem perceber o destrói. Aqui o conflito não é apenas entre gerações, é entre mundos, da obediência e da liberdade. Tudo se desencadeia a partir de um pequeno cigarro. Para seu Wilson, símbolo da desordem, da delinquência e da falha de moral. Ao invés de dialogar, ele reage com punição, porque aprendeu que controlar é a única forma de amar. Mas o amor autoritário é muitas vezes apenas um medo de perder o domínio. Desse jeito, o lar deixa de ser espaço de cuidado e se transforma em tribunal. Na leitura psicológica, o filme expõe a falha na comunicação emocional entre pai e filho. Seu Wilson é o arquétipo do pai autoritário, descrito por Freud, como figura do superego, que dita regras e reprime desejos. Ele carrega o peso cultural da masculinidade que não demonstra fragilidade. Neto, por outro lado, é o filho em formação, no estágio de identidade versus confusões de papéis, conforme Erik Erikson. É o momento em que o jovem busca autonomia, mas encontra muitas barreiras. A falta de diálogo gera o que Carl Rogers chamaria de incongruência. O indivíduo é obrigado a negar o próprio eu para se aceitar. Isso gera angústia, impulsividade e a sensação de não ser pertencido. E quando o pai decide interná-lo, a relação simbólica entre amor e poder se transforma em trauma. O manicômio do filme é mais que um espaço físico. Ele representa o estado disciplinador, o prolongamento da figura paterna que controla e pune. Michael Foucault, em Vigiar e Punir, descreve essa lógica de controle institucional. O poder que vigia, normaliza e silencia. Neto não é visto como um jovem em sofrimento, mas como um problema social. A internação compulsória, sem diagnóstico e sem laudo, é uma violação clara da Lei nº 10.216 de 2001, que garante o direito ao tratamento humanizado e à internação assistida. O que deveria ser cuidado torna-se castigo. A ciência, quando usada sem empatia, se converte em instrumento de opressão. Sob a ótica do direito, Bicho de Sete Cabeças evidencia a ruptura da dignidade humana. O artigo 1º 3 da Constituição Federal consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. Já o artigo 5º proíbe tratamentos desumanos ou degradantes, e o artigo 11 do Código Civil protege a integridade física e psíquica. A conduta do pai e do hospital afronta esses princípios. O poder familiar garantido pelo artigo 1634 do Código Civil existe para proteger e orientar, não para submeter ou violar. Quando o cuidado vira imposição, ele deixa de ser direito e se transforma em abuso. O caso de Neto poderia inclusive gerar responsabilidade civil do hospital por danos morais e psíquicos, conforme o artigo 927 do Código Civil. O peso psicológico da violência. A violência que não se vê é a mais cruel. Neto é marcado não apenas pelas agressões físicas, mas pela desvalorização emocional. Na psicologia, o que ocorre é a introjeção da culpa. O jovem passa a acreditar que merecia o castigo. Seu Wilson, por sua vez, vive o colapso da própria imagem. Percebe tarde demais que confundiu autoridade com afeto. Ambos são vítimas do mesmo sistema emocional. O pai refém do medo, o filho refém do silêncio. O final do filme ele é simbólico, né, onde Neto sai do hospital, mas carrega marcas invisíveis. Seu Wilson observa, impotente, apenas a percepção da perda e talvez o início do arrependimento. Psicologicamente, esse é o momento da tomada da consciência. O pai entende que o controle é uma forma de medo. O filho percebe que a liberdade é, antes de tudo, um ato de resistência. Bicho de Sete Cabeças é mais que um drama familiar, é um espelho social. Mostra o que acontece quando a autoridade substitui o diálogo e quando a lei é ignorada em nome da moral. A psicologia ensina que escutar é curar, o direito ensina que dignidade é inegociável. E o filme nos lembra: nenhum amor é verdadeiro se ele precisa de correntes.
O filme denuncia também uma estrutura social repressiva, em que a diferença é vista como uma ameaça e o desvio de conduta punido com isolamento. A sociedade é retratada incapaz de compreender a juventude como fase de experimentação em construção e não de erro. Nesse sentido, Bicho de Sete Cabeças reflete o poder disciplinador descrito por Michel Foucault em Vigiar e Punir, segundo o qual a instituição, no caso a família, escola, hospital, Estado, exercem controle sobre os corpos e os comportamentos para manter a ordem social. Diante da natureza do conflito e de sua origem nas relações afetivas e comunicacionais, o método extrajudicial mais adequado seria a mediação familiar. A mediação é um meio consensual de resolução de conflitos, previsto na Lei nº 13.140/2015, Lei da Mediação, e no artigo 165 do Código de Processo Civil, que se baseia no diálogo e na autonomia das partes, com o auxílio de um terceiro imparcial, o mediador. No caso de seu Wilson e Neto, a mediação familiar permitiria restabelecer o diálogo interrompido, de forma segura e orientada, trabalhar as emoções envolvidas no conflito com escuta ativa e empatia, restabelecer vínculos afetivos sem necessidade de judicialização, promover responsabilidade emocional em vez de culpa ou punição e evitar novos traumas e fortalecer a compreensão mútua. Etapas propostas para a mediação. Seria a primeira pré-mediação, o acolhimento das partes e esclarecimento do objetivo da mediação. Escuta individual. O mediador ouve separadamente pai e filho para compreender as emoções subjacentes ao conflito. Sessões conjuntas. Ambas as partes dialogam com a presença do mediador, reconstruindo a narrativa sem acusações. Construção de acordo. Definição conjunta de novas formas de convivência e de respeito mútuo, valorizando os direitos e sentimentos de cada um. E, por último, seria o acompanhamento pós-acordo, possibilidades de apoio psicológico e orientação familiar. A escolha da mediação familiar como solução se justifica por diversos motivos. A primeira seria a natureza relacional do conflito, que seria o problema não é jurídico em essência, mas sim emocional e comunicacional. A segunda seria a preservação dos vínculos familiares. Diferente do processo judicial, que costuma acirrar as divergências, a mediação busca reconstruir pontes. A terceira é a humanização da resolução. O método prioriza o diálogo e o reconhecimento mútuo, alinhando-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. E o quarto motivo seria a efetividade emocional. Ao permitir que as partes expressem sentimentos reprimidos, ou mesmo se comuniquem em geral, há maior chance de reconciliação e redução do sofrimento psíquico. E o quinto motivo também seria evitar sobrecarga no sistema judicial e reduzir os custos. Agora, pensando nos outros métodos, como a arbitragem ou o processo judicial, eles seriam emocionalmente e financeiramente desgastantes para ambas as partes. A arbitragem, embora seja mais rápida, é voltada a disputas patrimoniais e contratuais, não contemplando as dimensões afetivas e psicológicas que permeiam a relação entre pai e filho. O processo judicial, por sua vez, tende a formalizar ainda mais o conflito, transformando os sentimentos em provas e argumentos legais, o que amplia o distanciamento emocional. Além disso, o ambiente judicial frequentemente gera culpa, exposição e resistência, dificultando qualquer tentativa de reconciliação. O tempo prolongado e os custos envolvidos nessas vias aumentariam o sofrimento psíquico e poderiam cristalizar mágoas e sentimentos. Em contraste, a mediação familiar se mostra o caminho mais saudável e construtivo, pois preserva a dignidade das partes, promove a empatia e permite a reconstrução da confiança, algo que nenhum outro método seria capaz de alcançar com tanta profundidade.